Olá, professores e professoras lúdicas! Cadê vocês, minhas maricotas e meus camaradas? Vocês já estão por aí? Oi, professora Beatriz! Olá, Aline Ferraz! Olá, Clarissa! Dani Belusso, olá! Olá, Raquel Nascimento, Rafaela, Michele, bem-vindos, bem-vindas! E está começando a Semana da Ludicidade. E o primeiro tema dessa semana é a arte de contar histórias, porque muitas pessoas me perguntam: Jéssica, o que eu faço para contar história como você faz? Me ensina alguns truques, por favor, me ajuda! Então, eu vim aqui hoje compartilhar algumas dicas com vocês, para que vocês possam aplicar em sala de aula e ter aulas mais lúdicas e encantadoras, que realmente façam a diferença na vida das suas crianças, ok? Vamos começar então? A primeira dica para a gente poder começar bem uma história é utilizar de uma técnica muito especial. A Márcia está falando bem assim: eu e as minhas companheiras estamos aqui. Muito bem-vindas todas vocês. E a técnica que eu quero compartilhar com vocês é a chamada de atenção, que se dá de duas maneiras basicamente. Ou você utiliza de músicas para chamar a atenção das crianças, ou você faz uma brincadeira de entrada para que a atenção das crianças se voltem para você. Eu inventei duas musiquinhas que eu utilizo bastante para chamar a atenção das crianças na hora da história. A primeira é assim: tá na hora da história, não espere a tia chamar. Vamos todos sentar e bem atentos ficar. Tá na hora da história, não espere a tia chamar. Vamos todos sentar e bem atentos ficar. Perceba que junto com a canção eu faço movimentações. As crianças se encantam pela forma como nós nos movimentamos, nos expressamos. Se você for cantar essa canção sem nada disso, sem nenhuma expressão, sem nenhuma movimentação, realmente as crianças não vão prestar tanta atenção assim. É muito importante que você faça uso de todo o seu corpo. Quando você for cantar a canção, que tal andar pela sala? Tá na hora da história, não espere a tia chamar. Vamos todos sentar e bem atentos ficar. Perceba também que a tonalidade da minha voz vai mudando no decorrer da canção. Uma hora eu canto mais alto, uma hora eu canto mais baixo, para que a atenção também se concentre, para que a criança também possa querer observar melhor aquilo que eu estou fazendo para chamar a atenção dela. Nessa canção também você pode usar diferentes recursos. Que tal uma mola? Você pode usar uma mola ou um bambolê rodando enquanto canta a canção. Vai aí da sua criatividade. Tudo isso para chamar a atenção das crianças. Outra canção que eu inventei para chamar a atenção nesse momento é assim: chegou a hora da história, vamos sentar e prestar atenção. Chegou a hora da história, vamos sentar e prestar atenção. E as crianças sentam e você começa a história. Duas musiquinhas aí que eu inventei e que eu vou dar para vocês que estão no grupo VIP. Então, se você está lá no grupo VIP, você vai ter acesso a essas duas canções de autoria minha para você começar a sua história, tá
tá certo? Quem ainda não entrou, vai lá nos stories, arrasta o dedinho para cima e entra no grupo VIP, porque o material especial para essa semana só vai ser compartilhado por lá, tá bom? Então, não deixe de participar do grupo VIP. Além das músicas que nós utilizamos para chamar a atenção das crianças nesse momento da história, podemos também usar de brincadeiras. E hoje eu trouxe aqui 2 brincadeirinhas para você também chamar a atenção das crianças para esse momento tão gostoso que é a hora da história. A primeira brincadeira que eu faço é assim: mão na cabeça. Aí todas as crianças repetem: mão na orelha, mão na boca, mão no nariz, mão na barriga. Sentou. E aí, elas vão repetindo a mesma movimentação que eu vou fazendo até se acalmarem e sentarem para prestar atenção. Outra brincadeira que nós podemos utilizar também, que também foi criada por mim, é assim. A professora vai falar: toque, toque. As crianças vão responder: quem é? A professora vai falar: é a história que quer entrar. E as crianças vão falar: vou abrir meu coração para ela ficar. Não é bacana? É uma brincadeirinha. De novo, ó. Toque, toque. A professora fala. As crianças vão responder: quem é? A professora então fala: é a história que quer entrar. E as crianças respondem: vou abrir meu coração para ela ficar. A Monique falou assim: eu também quero saber se quem faz parte do grupo participa. Participa do quê, Mônica? Não entendi sua pergunta. Participa aqui da Semana da Ludicidade? Claro que participa. Quem está no grupo VIP participa da semana. Só que a semana acontece aqui pelo Instagram. Todos os dias dessa semana, às 9 horas, eu vou estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, tá certo? Mas somente quem estiver lá no grupo VIP que vai receber todo o material, o áudio das músicas, das histórias e tudo mais. Então, se você deseja receber esse material, é necessário que você esteja no grupo VIP, ok? Muito bem. Sim, Mônica, participa do grupo VIP. Lá nos stories, você arrasta para cima que você tem acesso ao grupo VIP, ok? Muito bem. Você agora já conseguiu chamar a atenção das suas crianças para a história. O que fazer para que elas permaneçam atentas durante a narrativa? Muita gente se perde nessa hora. Até consegue chamar a atenção das crianças. Mas durante a história, as crianças vão se perdendo. E, chega uma hora que você tem que parar a história e chamar elas. Vem, criança, presta atenção. Aí não tem graça, fica muito chato, não é? Então, eu vou compartilhar com você mais umas dicas para que você consiga aí manter a atenção das crianças durante a contação de história. Presta atenção. Para que a criança permaneça atenta, você pode contar histórias que tenham interações. Como assim interação, Jéssica? Participação ativa da criança. Durante a narrativa, você pode pedir para a criança repetir aquilo que você está falando durante a história. Por exemplo, Ana foi andando e seu sapato fazia um barulho. Plec, 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 plec. Como é o barulho que o sapato da Ana fazia, crianças? Repitam para mim. E as crianças vão repetir. Plec, 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 plec. Durante toda a história, você pode fazer com que elas repitam alguma parte da narrativa. Assim, elas vão participar e vão se manter atentas durante toda a história. Outra ideia muito bacana é que elas completem a história. Por exemplo, Ana levou um susto ao ouvir o barulho da porta. Aí você combina com as crianças
que elas vão fazer o barulho. Como é o barulho que a porta faz? Então, elas vão completar a história fazendo o barulho da porta abrindo. E você pode, então, combinar com as crianças, em cada momento, um barulho diferente. Por exemplo, barulho de animais, se você for contar uma história que é cheia de animais. Então, toda vez que você falar o leão, as crianças vão ter que rugir como o leão. E assim, sucessivamente. É só você utilizar da sua criatividade, tá certo? A Fátima Barbosa falou assim, excelentes dicas. Que bom, Fátima, que você está gostando. Eu espero que você use em sala de aula e depois me conta como é que foi. Garanto que vai ser sucesso, hein? Depois, é muito importante que a gente preste atenção na nossa expressão corporal e facial. Quando nós ouvimos uma história onde a pessoa conta a história não somente com a sua voz, mas com todo o seu corpo, não dá nem vontade de piscar, não é verdade? A gente fica assim, ó, ligadinho. Imagine as crianças, elas também adoram as expressões que nós fazemos. É necessário que você trabalhe isso. Aqui no feed do meu Instagram, eu dei uma dica muito valiosa, que é trabalhar a expressão corporal através da atividade da blablação, onde você vai treinar, pode até treinar olhando para o espelho, de frente para o espelho, uma história sem falar a história. Você vai falar, pode até falar, mas com uma linguagem inventada. Por exemplo, pensa aí num clássico. Os Três Porquinhos. Como você contaria essa história para suas crianças sem falar naturalmente, usando a fala normal que a gente usa, mas com uma fala inventada? E aí você pode ir treinando em frente ao espelho. É uma técnica muito bacana que trabalha aí toda a expressão corporal que a gente pode desenvolver. Então, se você tem dificuldade na sua expressão corporal, facial, fica a dica para que você possa treinar e melhorar essas expressões. A Marisa falou assim: antes de contar a história, gosto de cantar a música Segredo da Casa Amarela. Bacana! A Fátima falou: eu não sei fazer essas caras e bocas, mas vou treinar primeiro no espelho. Muito bem. É muito bacana quando você usa o espelho, vá para o espelho, de frente ao espelho, pense em cada expressão que você poderia fazer durante a história, né? Se você escolheu aí Chapeuzinho Vermelho, como seria a cara da Chapeuzinho Vermelho? Como seria a cara do lobo? Olhe, treine. Para se contar uma boa história é preciso treino. Então treine, tá certo? Lilian, não fica chateada. A aula de hoje vai ficar salva durante 24 horas. Aí você pode voltar aqui e rever tudo que você perdeu, tá certo? A Rosane falou assim: pois sempre dei aula no ensino fundamental e no 1º ao 5º ano. Que bom! Lá no fundamental também você pode usar dessas técnicas, tá certo? Basta adaptar. A professora Beatriz falou: adorei, já vi uma brincadeira para o fundamental, blablação. Vai ser ótimo, porque no fundamental podemos adaptar muitas estratégias da educação infantil. Isso mesmo, Beatriz, eles vão amar fazer essa atividade da blablação. Até os adultos, quando eu fiz o curso, eles amaram. E é um desafio, porque às vezes a gente fica bloqueado querendo fazer, por exemplo, o som do lobo mau, né? E não pode, a gente tem que se adaptar. É um trabalho, um exercício mesmo. E é uma atividade muito bacana. A Luciene falou: este ano quero trabalhar mais coração
de história com minhas crianças. Contação, né? Contação de história com as minhas crianças. Muito bem. A Sol falou, para os pequenos, gosto de usar palitoches para trazer a atenção para a história. É um ótimo recurso, né? São os recursos variados que nós temos a possibilidade de utilizar aí durante a contação de história. Tá bom? Continuando. Depois da expressão corporal, é muito importante, como eu falei lá no comecinho, que você preste atenção na sua tonalidade de voz. A tonalidade de voz não pode ser a mesma do começo ao fim, senão vai dar um sono. Nossa, quem é que aguenta? É preciso você variar a tonalidade de voz, alto, grave, agudo, para que a criança possa permanecer concentrada em você. Varie a tonalidade da sua voz. A Luzine falou assim, o bom também para contar história, principalmente para as crianças pequenas, é ir caracterizada. Por exemplo, já contei a história do Jardim dos Girassóis, fui vestida de girassol. As crianças amaram. Eu também amo ir caracterizada. É uma ótima alternativa, eu uso e é muito bacana. Já chama atenção logo de começo. As crianças, já prestam atenção em você, né? Muito bom. E aí? Outra dica, fique atento às pausas. Toda história precisa de uma pausa. Ela causa drama, curiosidade e chama a atenção da criança para aquele momento. Opa, o que será que vai acontecer agora? É uma pausa necessária durante a história. E para finalizar, não esqueça do olhar. O seu olhar ao contar história precisa lamber toda a sua plateia. Olhe nos olhinhos de cada criança para que elas sintam que a história é para elas. Vai direto ao coração delas. Muito bem. Agora eu vou contar uma história que eu fiz especialmente para o dia de hoje. É uma história que você pode aí usar para a semana da adaptação. Algumas pessoas já começaram, né? Mas se você ainda não começou ou se você está no processo de adaptação, você pode utilizar essa história em sala de aula, tá certo? Rony tem medo. Esse é o Rony. Vou levantar aqui para mostrar melhor para vocês. Espera aí. Esse é o Rony. O Rony vai a primeira vez à escola. Mas alguns pensamentos começaram a entrar dentro da mente de Rony. Ele começou a achar que não era capaz, que não seria capaz de entrar na escola sozinho. Ele começou a pensar que nunca teria amigos nessa escola. Veio um pensamento de que nada ia dar certo para ele. E cada pensamento que foi entrando dentro da cabeça de Rony foi criando um sentimento ruim dentro do seu coração. Esse sentimento foi paralisando o Rony e ele já não sabia mais o que fazer. Ficou parado, imóvel, estátua. Sua irmã Marta viu Rony lá de longe. O que será que aconteceu com Rony? Vou lá conversar com ele. Rony, o que aconteceu? Rony, nesse momento, já estava em prantos, chorando, porque não sabia o que fazer. Marta, mais uma vez, perguntou, o que foi, Rony? O que aconteceu? Rony, então, falou, tem uma coisa muito estranha dentro do meu coração, um sentimento muito ruim que eu não sei lidar, não sei nem falar. Já entendi, Rony, falou a Marta.
Esse sentimento se chama medo. Você deve estar com medo porque você vai a primeira vez à escola. Calma, fique tranquilo. Eu já enfrentei isso e sei muito bem quem é que pode te ajudar. O medo é um monstro que vem aterrorizar a nossa mente, o nosso coração. Quando o medo entra, ele nos paralisa. Mas só existe uma coisa que pode fazer o medo ir embora. E a Marta sabia muito bem quem poderia ajudar. Foi nesse momento que a Marta chamou o seu amigo. Muito tempo atrás ela precisou dele. E agora quem precisa é o seu irmão Rony. Marta chamou o Capitão Coragem. O Capitão Coragem veio até Rony e abraçou e conversou com Rony e ensinou para o Rony que para vencer o medo que quer tanto nos paralisar, é necessário encher o peito de coragem e ir com medo mesmo. Assim, o medo vai embora correndo. E foi isso que Rony fez. Deu a mão para o Capitão Coragem e foi até a escola, enfrentando todos os seus medos. E percebeu que cada um dos pensamentos que veio à sua mente eram todos mentira. Nada daquilo que ele tinha pensado de fato aconteceu. Pelo contrário, a escola foi um lugar maravilhoso. A professora era muito legal, muito amiga e gostava de brincar. Rony conseguiu vários amigos e aprendeu que na escola é lugar de alegria e muita brincadeira. Rony amou conhecer a escola e voltou todos os dias para lá com muita empolgação. Essa é uma história que você pode usar aí. Deixa eu voltar. É uma história que você pode usar aí na semana da adaptação ou para trabalhar as questões do medo. É uma história que a gente pode usar até para adultos, né? Quantas vezes vem pensamentos que querem nos travar, nos impossibilitar? Você aí, professor, professora, certamente já passou por isso. Talvez você esteja passando por isso agora. Com essa nova turma, esse novo ano, sensações, sentimentos que querem te bloquear de que você não é capaz, de que você não vai dar conta, de que a turma é muito grande ou a turma é muito difícil. Esses são sentimentos e pensamentos que afloram na nossa mente. Mas para que você vença, aprenda como Rony aprendeu, que é necessário ter coragem para vencer os medos. Não deixe o medo te paralisar. Saiba que você é capaz, que você vai conseguir ter um ano muito abençoado, um ano muito lúdico, um ano maravilhoso. Basta você ter a coragem para ousar, para estudar, para pesquisar, para ir além. Tá certo, pessoal? A Edileide falou, vou fazer com anjinhos, com os meus anjinhos do maternal, eles vão amar. A Mônica falou, já trabalho socioemocional da criança, exatamente, muito bem. A Mônica falou, amei, muito bem. Aqui nós terminamos a primeira aula dessa semana da ludicidade. Eu espero que todos vocês tenham gostado e que usem as dicas que eu estou passando, tá certo? Podem compartilhar comigo se vocês quiserem e os resultados, como foi na sua sala de aula. E amanhã tem mais. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a música, como utilizar a música de uma forma pedagógica e lúdica para nos ajudar. A Viviane falou assim, você vai disponibilizar a história só para quem estiver no grupo VIP, tá bom?
A Fátima falou, amei, vou tentar substituir o Rony por outro boneco. Ah, isso mesmo, Fátima. Deixa eu falar para vocês, pessoal. Vocês podem observar que eu crio os recursos, né? Tanto é que as 2 últimas aulas dessa semana vai ser de eu ensinando vocês a confeccionarem alguns recursos. Mas não é necessário que você faça o recurso exatamente igual ao meu. Você pode adaptar. Você pode usar uma garrafinha, uma tampinha. Faça do seu jeito. Pegue a ideia e transforme da forma que você conseguir. Você não precisa fazer exatamente igual. O que é importante é você usar disso para ser algo bom, produtivo, útil na sua sala de aula. Ok? Um grande beijo para todos vocês e até amanhã!